Oi, você que está em casa esperando por uma boa história para passar o tempo, seja bem-vindo a mais um quadro dos meus originais. Pronto para mergulhar em um mundo de aventura e viver histórias únicas e envolventes? Pois fica aqui, que depois da vinheta eu volto. Contos do Éden. Quem é Edmundo Montenegro? Autores Francisco Souza e Francinete Coutinho. Narração Francinete Coutinho. Capítulo 3. Nós dois. O quarto se encontrava no escuro. No centro, uma garrafa de vinho vazia e flores jogadas ao chão sobre uma mistura de roupas masculinas e femininas evidenciavam o ocorrido. Jack estava nu, sentado à janela, com o brilho da lua iluminando seu corpo repleto de músculos e cicatrizes. Ao seu lado, o corpo nu de Jennifer descansava sobre a cama. Jack olhou para ela. Suas belas madeixas louras caíam sobre os seios perfeitos. Seus belos olhos azuis refletiam tristeza e decepção. Ao perceber que era observada, a jovem cobriu seus olhos com seu antebraço, desejando fugir daquela situação embaraçosa. Jack também desviou o olhar e voltou a mirar a janela. Ela era linda, pensou frustrado, mais que perfeita. E ele não era indiferente aos seus encantos, pelo menos não totalmente. Sinto muito. Pensei que você estava brincando, apenas querendo fugir da responsabilidade, disse Jennifer desanimada. Devia ter me contado que era impotente. Não, eu não sou, negou lentamente. Como explica isso? Eu consigo explicar, é que... Você é gay, disparou a garota. Os olhos de Jack passearam pelas curvas femininas e, respirando fundo, ele disse: Acho que não. Puta que pariu, eu devia ter desconfiado, disse Jennifer, indignada com sua própria estupidez. Não sou gay, tá? Insistiu Jack. Então, com outra mulher você consegue? Se não consigo contigo, não consigo com ninguém, garanto, disse ele meditando sobre a questão. Sabe o que vai acontecer comigo? Perguntou Jennifer deprimida. Vão ficar fazendo eu deitar com um após o outro para ver quem vai dar certo. Pelo menos você era o melhor dos melhores. Se não funcionasse, me deixariam em paz. Por algum motivo, além de sua compreensão, a tristeza da jovem aborreceu Jack. Vamos fazer assim, propôs o rapaz. Me dê alguns dias, uma semana, sei lá. Vou ler alguns livros mais picantes. Enquanto isso, o que falo às autoridades? Perguntou confusa. Fala que estamos tentando. Dias depois. Um grupo de soldados que havia sido enviado para realizar uma missão na cidade acabou por desertar do comando e iniciou um motim num velho prédio de um bairro classe média da capital. Como sempre, quando isso acontecia, a iniciativa Palas, ou seja, o grupo de soldados de elite, era enviado para resolver o problema. Jennifer e Jack sentaram-se lado a lado no carro, como de costume. Em silêncio, Jack revisava as armas. Jennifer recostou-se contra a janela e ficou olhando para a paisagem, imaginando que tipo de sujeira teriam que limpar daquela vez. Jennifer era uma militar dedicada. Não era do seu feitio questionar ordens. O país estava sempre em primeiro lugar. Nunca recuara, por mais difícil que fosse a missão. Todos a consideravam um exemplo de eficiência e profissionalismo. Naquele dia, no entanto, não se sentia nem um pouco exemplar.
Desde o fracasso ocorrido em sua missão íntima com Jack, sentia-se um verdadeiro fiasco. O carro parou em frente do prédio, onde um grupo de soldados insurretos protegiam um grupo de rebeldes. O oficial no comando explicou a missão de forma sucinta: matar todos os soldados rebeldes e terminar a missão que fora dada a eles, ou seja, eliminar o grupo de rebeldes. Jennifer viu Jack avançar, fazendo sua arte, matando com precisão. Procurou manter-se o mais longe possível dele. Sua simples presença tirava-lhe a concentração. A missão era tão rotineira que Jennifer movia-se praticamente no automático, repetindo o velho mantra do seu treinamento: invadir, localizar o alvo e eliminá-lo com rapidez e eficiência, sair sem deixar vestígios. Entrou no primeiro andar, apagou 2 rebeldes. Avançou para a escadaria que eles estavam protegendo, enquanto gritava para os parceiros: limpo! A escadaria conduzia para o subsolo, mas um vigia eliminado com eficiência. Um corredor surgiu na sua frente. Jennifer avançou decidida. O corredor levou-a para uma espécie de galpão fechado. Fez o reconhecimento rápido do lugar e invadiu, atirando em 2 soldados que tentaram acertá-la, mas não foram rápidos o suficiente. Jennifer mirou o fundo do salão e sentiu seu sangue congelar nas veias. 2 mulheres, trajando roupas de civis, tentaram proteger com o próprio corpo 5 crianças que choravam assustadas. As crianças apresentavam a pele com uma coloração azulada. Obviamente estavam doentes. Jennifer mirou na cabeça de uma das mulheres, mas não conseguiu atirar. Suas mãos começaram a tremer e seus olhos se encheram de lágrimas. Jack adentrou o local e viu o estado em que a colega se encontrava. Jennifer olhou para ele e balançou a cabeça negativamente. Em seus olhos, algo como uma súplica. Jack envolveu seu corpo com o braço esquerdo, puxando-a ao seu encontro, e depois imobilizou-a contra um pilar. Sua testa tocou a da jovem, seus olhos parecendo querer devassar-lhe a alma. Jennifer começou a chorar em silêncio. Ele a puxou para si com o braço esquerdo, pressionando seu rosto de encontro ao seu peito, enquanto com a mão direita atirava nas mulheres e crianças. O barulho era ensurdecedor. Jennifer ainda tentou olhar, mas ele a segurou com força, impedindo-a de ver a cena terrível. 7 disparos, nem mais nem menos, e o ambiente mergulhou no silêncio. Passado alguns segundos, ainda impedindo-a de olhar para o massacre, Jack afastou-lhe o rosto, apenas o suficiente para enxugar-lhe os olhos com um dedo. Jennifer olhou para ele e engoliu em seco. Seu rosto era uma máscara indecifrável, a própria imagem da frieza. A mão do rapaz deslizou para sua cintura, sem dizer nada, e a conduziu para fora do local. Quando se aproximaram da escadaria, Jack a soltou e avançou na frente. Jennifer o seguiu como um autômato, ainda sem compreender o que acontecera lá embaixo. O oficial veio ao seu encontro e indagou: como foi? Tudo como esperado, tenente, confirmou Jack com a maior naturalidade. Jennifer eliminou os amotinados e os 5 rebeldes. Quando cheguei, já tinha sido feito, senhor. Quando chegaram no quartel da iniciativa, a história foi repetida da forma que Jack contou. Apesar de desconfortável com a mentira, Jennifer não teve coragem de dizer nada. Ela sabia que se a verdade fosse revelada, tanto ela quanto Jack seriam punidos rigorosamente. Ela por ter hesitado e ele por ter mentido para protegê-la.
Por isso, se viu forçada a aceitar a medalha Palas, uma comenda que era ofertada para aqueles que colocavam o interesse do país acima de qualquer coisa, e a participar de uma cerimônia realizada para comemorar o seu grande feito. O general estava particularmente feliz com o resultado obtido. Por isso, no fim do expediente, mandou distribuir bebidas de graça. Jennifer procurou ficar longe de Jack. Ainda não conseguia olhá-lo nos olhos. Não, depois dele ter se exposto tão vergonhosamente. Não, depois de ter se exposto tão vergonhosamente. Nem ousava imaginar o que ele estava pensando dela. Provavelmente a via como uma covarde, uma tola sentimental, incapaz de cumprir o seu dever. Ele, no entanto, parecia muito tranquilo, sentado no canto mais distante da sala, bebendo sozinho. Num dia comum, ela se aproximaria e tentaria puxar conversa, ou apenas ficaria sentada ao seu lado, em silêncio. Mas não aquela noite. Já que embarcara naquela loucura, iria beber até esquecer todos os seus problemas. Assim, talvez, conseguisse uma boa noite de sono, coisa que não tinha desde sua tentativa falida de copular com Jack. De longe, Jack observava sua amiga entregar-se ao álcool e fretar com os outros jovens, todos velhos amigos, como ele, é claro. Ela ria alto e gesticulava como uma louca, enquanto os outros homens se esmeravam na tentativa mais que óbvia de agradá-la. Jack não sentia ciúmes dela, mas irritava-lhe a forma como os outros homens pareciam dispostos a aproveitarem-se da repentina fraqueza da jovem. Aquilo era uma baita sacanagem. Qualquer um, com pelo menos um olho, podia ver que ela não sabia o que estava fazendo. Só faltava cair de tão embriagada. Passou por sua mente que se qualquer um daqueles homens tivesse tido o privilégio de estar em seu lugar, não teria falhado com ela. Entornou a caneca de uma vez e levantou-se de supetão. Antes que conseguisse refletir sobre o que estava fazendo, já havia cobrido mais da metade da distância que os separava. Muito tarde para desistir, pensou quando Jennifer o avistou e veio cambaleando ao seu encontro, praticamente caindo em seus braços. Jack, vem aqui ouvir o que Dimas acabou de dizer. Eu quase morri de tanto rir, falou a garota antes de desabar sobre ele. Jack segurou-a com facilidade e, erguendo-a nos braços, disse: Desculpe, senhores, mas creio que Jennifer tenha bebido demais. Já está na hora dela se retirar. Alguns soldados reclamaram, mas foram silenciados por um olhar gelado. Jack virou-se sobre os calcanhares e deixou o lugar. Jennifer estava tão bêbada que não conseguiu emitir mais do que suspiros, enquanto ele a carregava nos braços até o seu dormitório.